Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Estou aqui para falar para vocês que eu estou muito feliz por você que tem me acompanhado, por você que está me seguindo no Facebook, no Kawaii, no TikTok, no YouTube, no Instagram. Muito feliz porque estamos conseguindo alcançar mais de 1 milhão de pessoas todos os meses, somando todas as nossas redes sociais. E isso para nós é um motivo de muita alegria, né? A minha atenção e a minha dedicação está em levar informações que possam transformar a sua vida. E nós temos conseguido alcançar isso, né? E eu prometi num vídeo atrás que eu iria dividir com vocês alguns tratamentos que nós fizemos para alguns amigos, para alguns familiares, para alguns clientes. Tratamentos que deram muito certo, sabe? Que tiveram um resultado muito satisfatório e que podem ser replicados, porque são plantas fáceis de se usar, são metodologias muito simples e muito fáceis, né? E se deu certo para eles, pode dar certo para você também. E eu já tive resultado muito bom no tratamento de câncer, né? A pessoa superou o câncer, colesterol, olho de peixe, dor de dente, gastrites, menopausa. Foram vários casos de menopausa. Então, são vários tratamentos, né? Varizes também. Eu nem vou me lembrar de todos eles agora de cabeça, mas foram vários. E eu quero poder compartilhar com vocês, mostrar para vocês como é que eu fiz, como é que nós fizemos esse tratamento, como nós propusemos o tratamento e foram resultados maravilhosos, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês como é que nós tratamos uma pressão alta que estava muito desregulada, com plantas medicinais, de maneira simples e muito eficiente, tá bom? É isso que eu quero mostrar para vocês. E depois que eu tiver mostrado todas as plantas que eu utilizei, a forma que eu utilizei, eu vou contar para vocês um pouquinho mais da minha história, tá? O porquê que eu decidi estudar fitoterapia, o que me trouxe até aqui, o que me fez perder a timidez, encarar, gravar vídeos, né? E mostrar meu rosto para as pessoas, o porquê isso aconteceu, o que que aconteceu na minha vida. Esse mês é um mês muito importante para mim, é um mês especial, é o mês das mães, né? E eu vou falar para vocês, logo após eu ter falado a respeito do tratamento da pressão alta, tá bom? Então fica comigo e se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, dos meus sonhos e projetos, assista o vídeo até o final, tá bom? Se você quiser apenas a informação a respeito de como tratar a pressão alta com plantas medicinais, como nós fizemos e deu certo, então já vou mostrar para vocês agora. Continue comigo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora as plantas que nós utilizamos para controlar a pressão alta aqui de um irmão da igreja. Ele estava com muitos problemas, varizes e pressão alta. Aí eu utilizei um conjunto de plantas que foi muito eficiente para ele. Eu vou mostrar para vocês as plantas que nós utilizamos, tá? Ó, eu usei embaúba, usamos chapéu de couro, aroeira salsa, quebra-pedras. Foram esse conjunto de plantas aqui. Como é que eu fiz? Eu orientei ele a fazer chá, meio litro de chá usando a embaúba, o chapéu de couro e a quebra-pedras. Essas três plantas ele usou em forma de chá. E nós fizemos tintura com a aroeira salsa. Aí ele fazia meio litro de chá. Como é que ele fazia? Ele ponhava meio litro de água para ferver. Aí quando a água levantava fervura, ele despejava uma colher de sobremesa de embaúba, uma colher de sobremesa de chapéu de couro, uma colher de sobremesa de quebra-pedras na água fervendo. Dá uma mexida, desliga o fogo, abafa, né? Depois que esfria, vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá. Aí ele pingava 40 gotas de aroeira salsa. E isso pode baixar muito a pressão alta, né? Se tem que ter um controle. Às vezes nem precisa da aroeira salsa. Ou talvez só a aroeira salsa já resolve o problema, tá? Porque pessoas mais sensíveis, a aroeira salsa pode baixar muito a pressão, pode até haver desmaios. A minha filha, uma vez nós estávamos tratando ela de uma crise de ansiedade e eu fiz tintura de aroeira salsa, ela desmaiou, porque a aroeira salsa baixa muito a pressão. Então, se a tua pressão estiver muito alta e você precisa de um tratamento assim muito eficiente para controlar, esse é um tratamento excelente. Se a tua pressão alta não é tão alta assim, você vai ter que fazer e avaliar, e medindo, tá? Porque pode baixar muito a pressão, tá certo? Então, foi feito chá com embaúba, chapéu de couro,
quebra-pedras, tintura de aroeira salsa. Quando a pessoa tem uma pressão muito, mas muito alta, muito difícil de controlar, e já está correndo risco aí de infarto, alguma coisa nesse sentido, você pode utilizar também cápsulas de alho. O alho também é muito bom. Ele é excelente para controlar a colesterol, para controlar diabetes, para ajudar na pressão arterial. Ele vai trabalhar todo o sistema circulatório, aumenta a imunidade, né? É um antibiótico natural, é uma planta assim que eu gosto muito, o alho. O alho, eu vi coisas maravilhosas com ele, usando aqui com os animais da propriedade. Eu nem sei dizer para você quantas galinhas, quantos frangos nós salvamos utilizando o alho. É uma planta que não mostrou nenhuma toxicidade, porque nós usamos dosagem assim, extraordinária, que nenhum ser humano vai usar. Nós usávamos nas nossas galinhas, nossos frangos, e eles nunca tiveram nenhum problema. Na verdade, eles recuperaram a saúde. Frangos que nós já considerava morto, porque o alho realmente é maravilhoso, é excelente. Então, quando se tem uma pressão muito desregulada, com colesterol também, com pressão alta, com diabetes, tudo envolvido, pode pôr o alho junto. Vai ajudar na pressão arterial e também vai ajudar na diabetes, no colesterol também, tá certo? Esse foi o tratamento que eu propus para o meu irmão, o irmão da igreja aqui. E para ele foi maravilhoso e conseguiu regular a pressão arterial dele, tá certo? Mas você poderia também estar usando o açapeixe. O açapeixe também é muito bom para tratar pressão arterial, né? E tem outras plantas que são eficientes, 7 sangrias, né? A folha do abacate, dente de leão, e um suco de beterraba com pepino pode ajudar bastante. Então existem várias possibilidades, mas a que eu usei nesse tratamento e deu certo foi essas plantas aqui, tá certo? Vou repetir para que você entenda bem e para que você consiga fazer na tua casa, se você quiser testar, fazer esse tratamento. Embaúba, chapéu de couro, quebra-pedras em forma de chá. 1 colher de sobremesa de cada planta para meio litro de água, chá por infusão. Depois que o chá esfria, que você pega 1 xícara de chá, nós estávamos pingando 40 gotas de tintura de aroeira salsa, tá? Se for um caso assim, muito desregulado, você ainda pode utilizar alho e ainda pode utilizar também um suco aí de beterraba com pepino, né? Com chuchu, pode ajudar bastante, tá certo? Fique atento para não baixar muito a tua pressão. Porque a aroeira salsa eu já tive experiência, ela baixa muito a pressão e a minha filha teve desmaios, porque baixou muito a pressão dela, daí eu tive que trocar a aroeira salsa no tratamento da ansiedade por ginseng e alecrim. Deu certo também, mas a aroeira salsa ela não pode usar porque baixa muito a pressão dela, porque é uma planta que realmente vai baixar a sua pressão, tá certo? E você viu a qualidade das nossas plantas? Se você quiser encontrar plantas de qualidade, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai estar aparecendo aí na tela do teu vídeo, tá certo? Conversa com ela, vê se tem plantas, se tem estoque, porque nós trabalhamos de maneira artesanal, de maneira orgânica. A minha esposa que prepara as plantas, que colhe, que lava, que seca na sombra, que empacota com amor e carinho, para ter essa qualidade que você está vendo aqui, tá certo? Então conversa com a Larissa e vê se tem estoque, tá bom? Foi esse o tratamento que eu fiz, e agora eu vou contar para vocês um pouco da minha história, o porquê eu decidi estudar fitoterapia, o que aconteceu nesse mês de maio, no Dia das Mães, que me levou a conhecer as plantas medicinais, que me levou a conhecer o professor Daniel Forjais, que mudou a minha vida, mudou a minha história, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco da minha história, dos meus sonhos, e o que me levou a estar aqui falando para vocês a respeito das plantas medicinais, continua comigo aí no vídeo, tá? Se você queria somente essa informação, deixa o seu like, deixa o seu gostinho, deixa aí um coraçãozinho, compartilha a informação, porque ela pode salvar vidas, tá bom? E você que vai ficar comigo, eu vou contar para vocês então agora um pouquinho mais da minha história. Então, pessoal, se você ainda está aí comigo, eu quero que você deixe aí um comentário. Eu ainda estou aqui, tá certo? Não foi fácil para mim gravar vídeos, não foi fácil para mim conhecer plantas, não foi fácil para mim ajudar pessoas a tratar problemas de saúde. Sabe por quê? Porque até o falecimento da minha mãe, eu não tinha precisado de ajuda da medicina, não tinha ido em médico, não tinha feito exames, não tinha necessidade, sabe?
Sempre, quando havia um problema de saúde, alguma coisa assim, o meu meio de cura sempre foi a oração. E sempre fui atendido. Então eu nunca havia tomado um medicamento, nunca havia tomado um comprimido, nada. Mas no Dia das Mães de 2018, aconteceu um fato que mudou a minha vida, que impactou demais a minha vida. Onde muitos filhos estavam na casa das mães, comemorando, almoçando com as mães, eu estava no velório da minha mãe. Isso em 2018. E uma semana antes, eu tinha ido lá porque meu irmão tinha feito um aniversário e ela me convidou para ir lá com minha esposa, nós fomos lá e passamos um dia com ela, mas ela já não estava bem, já tinha ido nos hospitais e tinha voltado, mas ela estava lá forte, fez o almoço para a gente, conversou com a gente, mas a gente percebia que ela não estava bem, né? Se esforçou ao máximo para agradar nós e eu não sabia que seria a última vez que eu passaria um almoço com ela, né? Isso foi uma semana antes do Dia das Mães. Passado essa semana, na terça, ela foi internada. E foi internada no hospital em Açaí. Foi para uma cidade chamada Cornélio aqui também. Depois voltou para Açaí. E numa quinta-feira, por causa da minha irmã ter brigado muito lá no hospital com os médicos, levaram ela para Londrina, uma cidade maior, com mais recursos, fizeram um exame, ela estava com infecção generalizada, e ela no Dia das Mães voltou no caixão, para a cidade de Açaí, e nós fomos lá no Dia das Mães, no velório da minha mãe. Foi muito triste para mim, muito triste, algo que não dá para explicar o sentimento que até hoje eu sinto quando lembro disso. Porque uma semana antes eu estava lá, ela me mostrou os medicamentos que ela estava tomando, falou dos seus problemas e eu não sabia nada de remédio e não sabia nada não entendia as bulas, não li lá, mas não conseguia entender, não tinha, para mim não fazia nada fazer sentido, porque eu nunca havia dependido dos médicos, né? Nunca tinha ido nos hospitais, nunca tinha feito consulta, nunca tinha feito exames, nada. A minha filha, que naquela época estava já de maior, também nunca havia precisado aí da ajuda da medicina, né? Deus nos deu a graça de formar ela até os 18 anos, nunca ter ficado internado com ela nenhuma noite, nunca ter precisado de um medicamento para ela, nada. E isso foi uma obra muito grande que Deus fez na minha vida. Mas aí eu fiquei muito chateado, muito triste no velório, uma dor que não tem como explicar. Não consigo explicar em palavras o que eu estava sentindo. Mas na madrugadinha, quando todos já estavam, quase não tinha ninguém ali, só estava eu e a mãe no caixão. Aí eu cantei um hino sozinho ali e fiz uma promessa para ela. Ali eu acredito que já ela não estava mais ali, mas eu fiz uma promessa que eu iria me esforçar, eu iria lutar, eu iria buscar meios, métodos de saber tratar as pessoas da nossa família e todos aqueles que viessem até mim. Porque eu não pude ajudar ela, mas quando houvesse necessidade novamente, eu queria estar pronto para pelo menos poder ajudar. Eu não posso dar vida para ninguém, mas poder dar uma orientação e poder ajudar as pessoas a encontrarem cura, porque ela pereceu nas mãos dos médicos, né, que são profissionais e não puderam ajudar ela, né, e não descobriram a causa do problema dela. Quando foi descoberto, ela já estava com infecção generalizada, perdeu o baço, perdeu o pedaço do intestino, perdeu os rins, e então ela não suportou tudo isso e veio a óbito. Mas naquele tempo eu não fazia ideia do que eu iria fazer da minha vida, né? Porque a dor era tão grande, eu sabia que eu queria fazer algo, mas o que, né? Eu a vida toda estava trabalhando de trabalhador rural, de vigilante, de guarda, né? Sempre em meios nada a ver com cura, nada a ver com saúde. Eu não entendia nada de medicamento, não sabia nome de medicamento, não sabia nome de doença, porque eu não havia lidado com essas situações. Não havia precisado nem como com a minha filha, bebezinha, desde de bebezinha até os 18 anos, não havia precisado tratar ela de nada. Aí como é que eu ia fazer? Eu não sabia nem por onde começar, né? Mas passados alguns dias, e eu continuei orando nesse sentido, com muita dor ainda, a minha esposa conheceu o professor Daniel Forjaz, num vídeo dele. E o professor Daniel Forjaz também estava no começo lá do Autor da Própria Saúde, né? Ele não era
conhecido como ele é conhecido hoje. Ele não é famoso como é famoso hoje, né? Hoje, muitos milhões de pessoas conhecem ele. Naquele tempo não, ele estava no começo ainda da jornada dele. E quando ele começou a apresentar as plantas, fez muito sentido para mim, porque talvez eu vim de descendência indígena, eu não sei se já está no sangue, se está no DNA, mas eu sempre fui apaixonado pela natureza, pelos animais, né? E fez muito sentido quando eu ouvi ele falando a respeito das curas, das plantas medicinais e como funcionava, como não funcionava. E eu comecei a assistir um vídeo, assistir outro vídeo, fui conhecendo plantas e fui conhecendo o poder das plantas. Mas não fiquei só no conhecimento. Um problema que nós tínhamos em casa era cólicas menstruais, né? Tanto da minha filha como da minha esposa. E aí nós ouvimos ele falando do rubinho, da erva de São João, do picão preto e do cordão de frade, algumas plantas que nós tínhamos na propriedade aqui que nascia e nós passava veneno, nós cortava, falava que era praga. E nós já começamos a fazer o chá. Fiz o chá do rubim com picão preto e cordão de frade. E a cólica resolveu, né? E falei, nossa, faz muito sentido o que esse homem está dizendo. E começamos, né? E eu queria muito fazer o curso então do APS 100%. Mas estava fechado as matrículas e eu também não tinha condições nenhuma de pagar nem a metade de um curso, nada. Eu estava realmente sem nenhum tipo de recurso, né? Naquele momento, não tinha recurso algum. Porque eu estava trabalhando, naquele tempo, eu estava trabalhando com vacas leiteiras e eu havia feito um negócio, vendido todas as minhas vacas para comprar uma casa e nós ficamos sem nada, sem giro, sem recurso, sem trabalho e estava trabalhando nas diárias de boia fria para os outros e ganhava malemar para comer, né? Para comer simples e não comer bem ainda não, mas é o que eu tinha naquele momento. E veio a oportunidade do curso, né? Veio a oportunidade do curso APS 100% e veio assistir todo as aulas, as aulas, né? E aí veio quando tinha que pagar. E eu não tinha como pagar, né? Mas no último dia das inscrições, veio um e-mail para mim, dizendo assim, que eles poderiam parcelar no boleto. Parcelar no boleto. Mas eu não tinha nem a entrada para pagar a primeira parcela, né? A situação estava difícil para mim. Hoje não vou dizer que financeiramente está boa, mas hoje pelo menos eu tenho mais tranquilidade. Aquele tempo não tinha tranquilidade, né? Porque eu fiquei sem giro, sem trabalho, sem nada. E veio a proposta então de fazer o APS 100% e veio o e-mail que podia pagar parcelado, mas eu não tinha recurso para pagar parcelado. E já era o último dia, era uma sexta-feira, eu estava no encerramento, né, das inscrições. Aí eu falei com a minha filha, ela estava morando em outra cidade, trabalhando, e ela sentiu no coração de pagar a primeira parcela para mim. E ela pagou. E eu entrei, fiz a matrícula e comecei a estudar. E estudando realmente, estudando de verdade, não é só assistindo não, eu estudava, praticava, aplicava, fazia anotações com desejo de aprender, porque o meu intuito era ajudar pessoas. E consegui fazer então, pagar a primeira parcela, né, a de entrada. Aí veio a segunda, eu não tinha recurso, a minha esposa tinha umas economias e ela conseguiu pagar a segunda parcela. E eu paguei a terceira, somente a terceira, e consegui fazer o APS 100%. Valeu muito a pena, gente. Eu aprendi a fazer pomada, aprendi a fazer tintura, aprendi a reconhecer plantas, já aprendi a conhecer o corpo humano, já aprendi a conhecer como tratar vários problemas de saúde. Hoje eu ainda tenho muita dificuldade com medicamentos, porque eu não conheço medicamentos, mas eu conheço plantas que tratam as doenças, né? E isso para mim já vale a pena, conhecer as plantas. E valeu muito a pena. Nossa, foi muito bom. E eu já comecei a ajudar pessoas, já comecei a fazer minhas tinturas, já comecei a fazer minhas pomadas e comecei a continuar estudando, identificando plantas, conhecendo plantas. Aí comecei a pegar semente, conseguir sementes, fui plantando na propriedade de semente de uma coisa, planta de outra coisa e fui fazendo aqui um arsenal, uma farmácia viva no quintal de casa, na propriedade aqui. E eu já estava com desejo de fazer o curso de terapeuta, porque o professor Daniel Forjaz já havia falado que haveria uma oportunidade mais futuramente de se tornar um terapeuta APS. E eu já estava com aquilo no coração. Aí quando veio a oportunidade, novamente, eu em dificuldade financeira, mas Deus mais uma vez foi maravilhoso na minha vida. E minha irmã
pagou a metade da minha formação de terapeuta PS. Eu acredito que de alegria, porque o meu sobrinho tinha uma síndrome muito difícil, dava convulsões nele, e eles sofriam muito com as convulsões, que o diazepam não resolvia, e ele era muito difícil, porque ele tem uma síndrome muito rara. E eu fiz para ele uma tintura de açafrão com serralha e abacate, folha de abacate, e amenizou muito, né? Diminuiu demais as convulsões, quase não tinha convulsões, e quando tinha era fraquinha, e eles não... acabou o sofrimento. E ela então pagou para mim a metade da minha formação de terapeutas. Foi minha irmã que me pagou. Deus abençoe muito ela. E o restante nós conseguimos pagar e estamos aqui. Fizemos a formação, estudamos muito, né? Lá está marcado 600 horas, mas pode multiplicar isso por 5, por 10, porque cada aula a gente repete, assiste de novo, a gente vai assistir vídeos, a gente repete, assiste de novo, faz anotações para aprender o que a gente aprendeu. Foi uma caminhada longa, mas valeu muito a pena, né? Agora a dificuldade minha está sendo porque eu não tenho o ensino médio completo, né? Daí eu não posso atuar como terapeuta. E eu fui na escola aqui, eu estava eliminando matérias e deu algum problema na escola, eles perderam alguns documentos meus. E também eu estou com muitas atividades no viveiro, que eu trabalho no viveiro, fazendo mudas. E muita dificuldade por causa do tempo, né? Não temos tempo para correr atrás disso. Mas o meu desejo é que Deus prepare para mim a oportunidade para que o ano que vem eu consiga, até o ano que vem eu consiga acertar todos os documentos que eu preciso e poder trabalhar realmente como terapeuta, né? Com carteirinha, com tudo certinho, né? Como a lei exige. Mas o conhecimento nós já temos, né? A gente não pode atuar porque faltam alguns documentos ainda. Aí passado tudo isso, né? Hoje eu já ajudei muitas pessoas por causa da minha mãe, por causa dessa promessa que eu fiz para ela lá no caixão. E o meu desejo, gente, um sonho que a gente tem é ser como um professor, ensinar gratuitamente. Eu não queria atuar como terapeuta cobrando consultas, não. O meu desejo é ensinar através das redes sociais, da onde tiver meios, né? Se Deus preparar um dia, quem sabe escrever algum e-book, algum livro, mas ter conteúdos grátis, porque pessoas como eu, sem condições, sem recursos, eles precisam das plantas, né? Dependem, têm necessidade. E se não tiver ninguém que pense por eles, eles podem ter o mesmo final que a minha mãe teve, né? Que é ir para um hospital e voltar em um caixão, né? Sendo que existe possibilidades incríveis através das plantas, através de uma dieta, né? Através de mudar alguns comportamentos, a gente pode ter uma saúde incrível. Então o meu desejo é ser um bom professor, poder ensinar, ter multidões transformando as vidas, vendo muitas curas, vendo muitos relatos. Esse é um desejo que nós temos, um sonho. Passado algum tempo, nós também nos formamos em agricultura sintrópica, né? Hoje nós queremos ter aqui uma floresta de agricultura sintrópica, de plantas medicinais, frutíferas, né? Alimento de verdade, não é somente uma comida, um alimento verdadeiro que traga saúde, que traga transformação para o planeta, que é a agricultura sintrópica. Se você não conhece, procura conhecer o Ernest e os CPEAs, né, que a gente faz parte. Eu me formei também no CPEAs e aprendi a consorciar de maneira inteligente como Deus criou as plantas, né, sem matar, sem veneno, sem agrotóxico. É isso o nosso desejo. E ainda mais para frente quero pôr aqui na propriedade, a nossa propriedade aqui nós temos 3 hectares. Quero criar abelhas também, porque as abelhas são incríveis e elas faz parte perfeitamente do projeto que nós temos, que é restaurar a vegetação, ver o homem com saúde, ver o homem saudável e ver o homem em harmonia com os animais, ver o homem vivendo em harmonia com o Criador, com tudo. Esse é o nosso desejo, o desejo que nós temos em nosso coração, de ver um mundo melhor, viver realmente um paraíso na Terra. Em vez de degradar a Terra, restaurar as terras que estão degradadas. Esse é um sonho e é um desejo. E eu espero que você tenha ficado comigo até aqui. Você conheceu a minha história, o porquê que eu me decidi se tornar um terapeuta, né? Foi por causa da minha mãe, por causa do falecimento dela, porque eu não tinha nenhum conhecimento a respeito de
nem de saúde, né? Nem de doença, nem de remédio, nem de chás, de nada. Mas conheci o professor Daniel Forjaz e através dele a minha vida mudou muito. O que eu ensino para vocês, o que eu passo para vocês é baseado no que eu aprendi com ele. Eu quase não estudei com outras pessoas, eu fiquei muito focado no que ele ensina, porque ele traz os artigos científicos. Você precisava ter uma aula particular com ele para você ver. Ele mostra os artigos científicos, ele não fala algo que ele acha, ele mostra para a gente. Ele mostra os artigos, explica como que foi realizadas as pesquisas. E a gente tem muita confiança no que ele passa para nós, porque ele usa as plantas mais seguras. Ele evita de falar das plantas que tem alguma contraindicação, que pode também trazer algum prejuízo. E isso nos dá muita segurança. Hoje, eu já estou fazendo curso de suplementação com o Dr. Marcos Menelau. Quero fazer ainda um para trabalhar o comportamento, talvez psicoterapia, PNL, eu não sei, porque eu percebi que muitas pessoas nós indicamos para ela, mas elas não têm força para mudar comportamentos, hábitos. E se não mudar hábitos e comportamentos, só as plantas fica difícil, né, ter saúde. Tem que ser um conjunto de ações. E o comportamento, a mudança de hábitos faz parte de termos saúde para nós, viver em paz, viver alegre e feliz. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a você que tem me acompanhado, a você que tem estado comigo. Eu estou muito feliz em ter você aqui. Estou muito feliz em ver pessoas compartilhando os vídeos que eu tenho gravado. Estou muito feliz em ver pessoas deixando like, deixando comentários. E eu vou trabalhar, vou me esforçar, tá? Talvez eu não consiga me comunicar bem ainda, talvez as imagens não sejam boas, eu não faço boas edições porque eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer também. E a gente cuida de tantas coisas, sabe? Mas a informação que eu passo para você é uma informação que, se você pôr em prática, vai funcionar, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ilumine, compartilhe essa informação, fica comigo e que Deus ilumine o teu caminho, te dê forças para vencer, te dê forças para mudar e usa as plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.